Fala, gurizada ligada no canal Feitos Imortais. Eu sou o Alexandre, sou o cara que faz os vídeos do canal há praticamente 3 anos. E esse vídeo de hoje é um vídeo especial, é um vídeo diferente do usual aqui que eu posto, dos compilados de história do Grêmio, para ser um vídeo onde eu apareço, onde eu interajo, onde a gente faz aí o nosso primeiro contato em vídeo. E qual a ideia, né, do vídeo hoje, tá? É celebrar os 5.000 inscritos do canal e celebrar os 120 anos do Grêmio. E qual foi a ideia que eu tive para esse vídeo, tá? Foi fazer uma tier list, tá? Com o que eu penso que são os maiores jogadores da história do Grêmio. Definir então quem são os maiores jogadores do Grêmio na minha visão. E aí é isso que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo aqui do canal em que eu estou aparecendo aí para todos. Ok? Então é isso. Bora lá para a tier list para a gente fazer esse vídeo aí em novo formato. Vamos ver o que vai ser. Bom, gurizada gremista, essa é a tier list especial dos 120 anos de Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu fiz uma pré-seleção, então, com 50 grandes nomes da história do Grêmio, tá? Que eu considero os maiores. E aí, vou colocá-los nessas prateleiras, tá? Nome a nome, estão nomeados aqui em ordem alfabética. E aí, definir, então, quem são os maiores, né? Os 7 maiores jogadores da história do Grêmio, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, para iniciar, né? Colocar, então, o primeiro nome, tá? Que é o Adilson Batista, tá? Cara, o Adilson Batista, para mim, é um nome histórico do Grêmio, tá? Um cara que é o Capitão América, né? Acho que essa alcunha pegou mais pro Adilson Batista até do que pro De Leon e pro Jeromel. E, cara, campeão brasileiro em 96, né? Assim, é o líder, né? De um dos times mais grêmios, né? Um dos times mais emblemáticos, para mim, o mais emblemático da história do clube, que é o Grêmio do Filipão dos anos 90. Então, nome absolutamente histórico do Grêmio. A única coisa que pesa um pouquinho contra ele é a questão da longevidade, né? Que é uma longevidade curta, né? Apenas 2 anos, né, de Grêmio. Então, outros nomes aqui têm mais tempo de clube, tá? Caso do Ayrton Pavilhão, tá? O Ayrton Pavilhão, para mim, assim, tenho dúvida um pouco, mas assim, para mim é um dos maiores. O Ayrton é um dos 7 maiores, porque cara, o Ayrton, ele representa muito pro Grêmio, é um cara muito identificado com o Grêmio. 11 títulos estaduais, né? No histórico time dos 12 títulos estaduais em 13 anos. E aí vocês vão ver aqui mais pra frente na tier list o quanto eu acho que é grande esse time, tá? O quanto que eu acho que é relevante para a história do Grêmio esse time dos 12 títulos estaduais em 13 anos, porque eu botei vários nessa lista. E o Ayrton é um cara dos mais representativos desse time, né? É um zagueiro extraordinário, extra classe, né? Que podia fazer até jogadas de efeito na frente de Pelé, né? Conquistou aqui 11 títulos estaduais, é o recordista, né, pelo clube. Então, assim, super identificado, né? Morou a vida inteira, né, numa casinha, né, doada pelo Grêmio, praticamente em frente ao Olímpico. Cara, pra mim o Ayrton é muito grande na história do Grêmio, é um dos maiores, tá? O Alcindo também. O Alcindo, cara, o Alcindo é o maior artilheiro da história do Grêmio, 230 gols. Participou também, então, desse time histórico dos 12 títulos em 13 anos, né? Mais na segunda parte, né? Porque é bem separado, né? O pentacampeonato entre 56 e 60 e o hepta entre 62 e 68. Os times de fato mudam, né? E o Alcindo ele participa ali de 5 das 7 conquistas, né? Do, do Gauchão, né? Do estadual entre 64 e 68, né? E aí, o que que acontece? Nesse período, ele se torna um carrasco do Inter, né? São 12 gols em Grenais, né? Ao longo de toda a trajetória. E aí, ele passa por esse período e aí ele joga em outro time histórico, que é o time de 77. Ele volta pro Grêmio, né? E em 77, quando o torcedor do Grêmio tá absolutamente ferido, né? O torcedor do Grêmio tá realmente no pior momento da sua história, né? O Inter ganha 8 títulos estaduais consecutivos, o Grêmio não consegue mais, né, nenhuma conquista, o Alcindo volta,
volta como reserva do André Catimba, mas ainda assim faz gol em Grenal, faz gol na campanha, que é importante, e, né, é um dos heróis de 77 também. Então, o Alcino, ele é monumental, é grandioso, é um dos maiores da história do Grêmio, né? O maior artilheiro da história do Grêmio, nem precisava dar tanta explicação. Já o Anchieta eu considero um nome grande, tá? Da história do Grêmio, tá? O Anchieta, então, é eleito ali o melhor zagueiro da Copa de 70 ali, né? E aí, logo depois, é contratado pelo Grêmio. Então, assim, é um cara que era um zagueiro espetacular, de fato, tá? Que infelizmente, né, jogou grande parte dos anos 70 pelo Grêmio e aí acabou não conquistando grandes títulos, né? Saiu em 1980, né? E aí não pegou também a fase dourada dos anos 80. Mas assim, por toda a qualidade técnica que ele tinha, né, por toda a liderança que ele tinha, né, e representatividade naquele elenco, né, e por ter, obviamente, né, ficado, né, até conquistar o título estadual de 77, que é o título mais emblemático da história do Grêmio, né, com certeza o Anchieta merece estar aqui e é um dos grandes da história do Grêmio, tá? E aí, né, falando em 77, a gente tem que falar em André Catimba. E aí, por conta de tudo que aconteceu, para mim, o André Catimba é um nome monumental da história do Grêmio, tá? O André Catimba, ele, assim, por ter feito o gol do título, né, de 77, eu acho que ele, né, ele entra, né, eu costumo falar, né, que ele deu um salto imortal, né? E não um salto mortal na comemoração do gol dele, porque de fato é algo que entrou para a história, né? É uma das grandes imagens da história do Grêmio. E ele faz um dos gols mais importantes da história do clube, né? Porque 77 é o ano que muda a história do Grêmio, né? Através desse título, através desse gol do André Catimba, né? Que além de tudo era um craque de bola, né? Que formou um ataque inesquecível do Grêmio, né? Junto com o Tarcísio e com o Éder, tá? Então, André Catimba, um nome monumental da história do Grêmio, tá? O Arce, eu vejo muita semelhança com o Adilson Batista, tá? É um nome histórico do Grêmio. Cara, o Arce é o melhor lateral da história do Grêmio. Assim, eu não vejo ninguém aqui, né, que seja melhor do que o Arce na lateral do Grêmio. Cara, é realmente um craque, assim, na lateral. Um cara que tinha uma capacidade de cruzamento que não se vê hoje, não existe, não tem nem perto do que o Arce fazia nesse sentido, né? Eu tenho um banco de dados aqui, né, de gols do Grêmio, que está em construção, e cara, o Arce ele tem no mínimo, tá? Porque muita coisa não tá registrada em vídeo na época dele, mas no mínimo ele tem 30 assistências, mais de 30 assistências pelo Grêmio. Um lateral. Então, e cara, gol em semifinal de brasileiro, né, assistência importante em jogos decisivos, cara, simplesmente fenômeno na lateral, o Arce, tá? Então é um nome histórico do Grêmio, tá? O Baltazar, aí na minha visão é monumental. O Baltazar é monumental porque ele é a grande figura, né, de um título brasileiro, né? Ele é a cara do título brasileiro de 1981, né, onde ele faz o gol mais bonito da história das finais de campeonatos brasileiros, na minha visão, né? Matando no peito, soltando um petardo no ângulo. Para mim, Baltazar é realmente assim. E além de tudo, né? É um dos maiores artilheiros da história do Grêmio, né? Então, cara, é monumental o Baltazar na história do Grêmio. É um cara que realmente marcou, né? Marcou também pela frase que ele colocou, né? Deus está reservando algo melhor para mim, quando ele perdeu um pênalti no primeiro jogo da decisão do Brasileiro. E aí, de fato, estava reservando, né? E aí se transformou a frase em Deus está reservando algo melhor para o Grêmio, né? Então, Baltazar é um nome monumental da história do clube, tá? Tá no top 10, né, de maiores artilheiros também da história do Grêmio. Carlos Miguel, o Miguelito, muito parecido aqui, muito semelhante com Adilson Batista e Arce, né? Também é outro nome histórico do time dos anos 90, né? E nesse caso, né, também tem um plus, né, de ter feito o gol do título da Copa do Brasil de 97, né? Além de ter sido um jogadoraço na Libertadores de 95, né, dando assistências decisivas, né,
Brasileiro 96, campeão também. Então, Miguelito também, né? O único ponto contra ali é que jogou no Inter, né? Mas assim, cara, isso aí a gente esquece, não tem, Miguelito é nosso, né? E foi um cara que jogou muita bola no Grêmio, é um nome histórico do clube. Cebolinha. Cara, o Cebolinha eu sei que tem muita gente que tem restrições, né? Por conta de ter ido pro Flamengo, e aí na apresentação fez uma frase que pegou um pouco mal com a torcida. Mas assim, cara, o Cebolinha honrou muito a camisa do Grêmio enquanto esteve no clube, né? E, cara, ele tem gols muito emblemáticos, assim, muito impactantes ali na história do Grêmio ali, né? Acho que contra o Palmeiras em 2016, contra o Atlético Mineiro, obviamente em 2016 na final, que é aquele gol que desafoga, né, os 15 anos praticamente, né, de sem títulos, né, e depois aquele gol contra o Pachuca, né, junto com o Renato é o único jogador do Grêmio que fez gol em Mundial, então eu achei que ele deveria estar aqui nessa lista, mas claro, nada além do grande, né? Aqui na última prateleira do nosso exercício, mas sim, para mim é um grande nome ainda da história do Grêmio, tá? O China, cara, o China, campeão brasileiro 81, campeão da Libertadores 83, campeão do mundo em 83. Cara, aqui é histórico, né? Nome histórico do Grêmio, um volante, né, de fibra, pegador, né? E, cara, fez história no Grêmio, conquistou os maiores títulos, então merece muito estar aqui na, na prateleira de históricos, tá? Esse aqui não tem jeito, né? Esse aqui não tem dúvidas, tá? Darley, cara, eu acho que aqui dos 50 nomes, o Darley, né, depois do Renato, ele consegue ser o cara que é mais identificado com a torcida do Grêmio. Não acho que é o maior, mas o mais identificado sim. É muito grande e muito recíproca a relação entre torcida e o Darley, né? É, assim, ele demonstra muito respeito, muito carinho, muito amor pelo clube até hoje e a torcida também, né, sempre foi muito receptiva, inclusive no jogo de despedida dele, né, foi um evento realmente. Então, assim, o que tu vai dizer de um cara, né, que passou 10 anos, né, como titular do Grêmio, né, um dos caras que mais jogou pelo Grêmio, ganhou 3 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, é o homem Grenal, então assim, o Darley de fato ele marcou época e acho que assim, dentre todos os jogadores ídolos do time dos anos 90, que assim, é um time absurdo da história do Grêmio, ele é o maior ídolo, então só podia estar, né, como um dos 5 maiores aqui nessa lista, tá? Éder Aleixo. Cara, o Éder Aleixo, cara, o Éder podia ser grande, mas assim, ele foi tão craque, cara, que é um nome histórico do Grêmio, entende? O Éder jogava muita bola, né? Formou um ataque inesquecível com o André e com o Tarciso. Então eu considero que é um nome histórico, sim, por mais que tenha somente 2 conquistas de títulos estaduais, mas assim, uma delas é o de 77. E aí, não tem o que dizer, né? Fez gol na final do estadual de 79. Éder é um nome histórico do Grêmio pra mim, tá? O Dinho é monumental. Dinho é monumental, Dinho personificação da raça, da garra daquele time dos anos 90. Cara que o torcedor ama também, assim, cangaceiro dos Pampas, aquele primeiro volante que todo time necessita, né? Então, assim, jogava muita bola, né? Além de tudo, jogava muita bola. Campeão da Libertadores de 95, fazendo gol do título. Campeão brasileiro em 96, sendo capitão na final. E campeão da Copa do Brasil de 97. Vai falar o quê? O Dinho não tem como. O Dinho é monumental na história do Grêmio. Edgar Butt. Cara, o Edgar Butt, né, é o nome mais antigo da nossa lista aqui, da nossa tier list. E assim, ele é o primeiro nome mais reluzente da história do Grêmio. Eu achei que ele deveria estar aqui pelo seguinte, tá? Ele fez 5 gols, né, no primeiro Grenal da história, em que o Grêmio faz 10-0 no Inter, né? E aí, assim, cara,
esse jogo é até hoje decantado, né? É cantado com orgulho pela torcida do Grêmio, né? Porque é a maior goleada da história do clássico, né? Logo no primeiro clássico, e ele fez 5 gols. Ele fez o primeiro gol da história dos Grenais. Então, cara, além de tudo, tricampeão citadino, né? Pelo Grêmio. Então, assim, é o primeiro nome, assim, maior, assim, como jogador no Grêmio. Então, pra mim, é merecido entrar aqui como um dos grandes jogadores da história do clube, tá? Aqui não tem jeito, né? Aqui é imortal, né? É o craque imortal, né? Como diz o hino. Cara, o Eurico Lara, além de estar no hino do Grêmio, foram 15 anos praticamente de Grêmio, 5 vezes campeão estadual, 5 primeiros estaduais do Grêmio foram com ele na meta, projetou o nome do Grêmio nacionalmente através das atuações que ele tinha, né, contra times paulistas e cariocas, ou até mesmo na seleção gaúcha, contra selecionados paulistas e cariocas, né, parando craques como Friedenreich, por exemplo. E assim, tem muita lenda sobre ele, mas a verdade já é lendária, né? Cara, o Lara, em 22 de setembro de 35, entra em campo, né? Sem condições de entrar em campo. A verdade é essa, né? O Lara já não tinha mais condições de entrar em campo quando decidiu entrar, né, no Clássico Grenal, né? Final do Campeonato Citadino de 35, que é um título, né, conquistado, né, por uma vitória de 2-0, gols de Laci e Foguinho, né, e que é celebrado até hoje, tá? Porque no centenário da Revolução Farroupilha, né, se tinha essa decisão do Citadino, o Grêmio venceu e se decidiu se comemorar, né, com um banquete todos os anos até 2035. Esse é o peso do jogo que ele entrou. Só que assim, ele não tinha condição mais de jogar futebol. E ele entra em campo, joga um tempo, segura um 0-0, né? Tão, sabe, lendário que ele era. Não tem condição de continuar no jogo, né? Sai no intervalo, né? E aí, 1 mês e meio depois, nem isso, 6 de novembro de 35, ele falece. Então, assim, não há nenhum jogador, e acho que não há nenhum presidente, não há nenhum técnico, não há nenhuma pessoa, né, que trabalhou na história do Grêmio que tenha tido um ato de tanta dedicação e tanto amor ao clube quanto Eurico Lara. Então, assim, eu chego até a quase me emocionar, porque de fato, assim, é de uma época romântica do futebol e esse cara fez algo que é único. Então, Eurico Lara, para mim, é o concurso, né? Junto com quem vocês sabem quem vai ser o segundo ali, né? Então, assim, é o concurso na história do Grêmio. Eurico Lara é um dos dois maiores ídolos jogadores da história do Grêmio, tá? Everaldo, esse é outro que é um nome histórico, né? Afinal, ele é a estrela da bandeira do Grêmio, tá? E eu coloco ele como um nome histórico, assim, porque, assim, os feitos dele no Grêmio em si, eu considero que, assim, não são tão grandes, tá? Ele participou, né, brevemente ali no período final do time dos 12 títulos estaduais em 13 anos, tá? Jogou muitas partidas pelo Grêmio, mas acho que, assim, o grande ponto da história dele acaba não sendo pelo Grêmio, acaba sendo a questão de ele ter expandido o nome do Grêmio, né, para sempre na história do futebol, porque ele é o lateral da maior seleção da história, né? Ele é um lateral do Grêmio, né? Era também o lateral da seleção brasileira de 1970. E aí isso é muito pesado, né? Assim, e aí, claro, depois infelizmente tem a tragédia que acontece com ele, né? Um dos pontos mais tristes, né, da história do Grêmio, né? E aí ele vira a estrela da bandeira, né, do Grêmio, né? Na verdade ele vira, até depois eu vou dar uma revisadinha, mas ele vira, na verdade, por conta da Copa de 70 já, né? Então, assim, o Everaldo é um nome histórico do clube, sem dúvida nenhuma. Não vou colocar como monumental, mas é um nome histórico, tá? Foguinho, cara. Foguinho. Cara, o Foguinho eu considero monumental, tá? Depois ele ainda é um técnico também absurdo na história do Grêmio, né? Que
né? É o grande cabeça por trás do time dos 12 em 13, que muda a história do Grêmio também, né? O estilo de jogo do Grêmio, enfim, né? Molda o estilo de jogo do Grêmio por muitas décadas, né? Mas falando especificamente de como jogador, né? Ele tá nesse jogo, né? Do auricular, né? E ele faz um dos gols, né? O primeiro gol, o gol do título, né? Citadino de 35, né? Que é um dos títulos mais relevantes da história do Grêmio, afinal é celebrado até hoje, né? No centenário da Revolução Farroupilha, esse título num Grenal. E não só isso, né? O cara que ganhou alguns citadinos, ganhou 2 títulos gaúchos, né? Então, assim, o Foguinho, pra mim, é um nome monumental da história do Grêmio. Acho muito justo, um cara dos anos 20, dos anos 30, que é, sim, muito relevante até hoje na história do Grêmio. Então, é um cara monumental na minha visão, tá? O Gessi, cracaço de bola, o Gessi, né? Esse é um cara que meu pai falava muito, né? Um meia de refino, de qualidade técnica. Uma pena que não gostava muito de jogar futebol, né? Senão poderia ter sido ainda maior, mas logo quis encurtar a sua carreira por conta de não ser muito fã de ser jogador, né? Mas era um cracaço, né? Fez muitos gols em Grenais, então participou dessa primeira fase do time do Grêmio, campeão de 12 títulos estaduais em 13 anos, né? Então, também é um dos caras, é um dos maiores artilheiros da história do Grêmio, né? Acho que é top 5. Até tem uma colinha aqui para dar uma olhada, mas eu acho que ele é um top 5 na história do Grêmio. Terceiro maior artilheiro da história do Grêmio, um meia ali, meia atacante. Então, cara, Gessi é um nome histórico do clube. O próximo é o Hugo de Leon. Aqui eu não sei se pode haver uma surpresa, tá? Do pessoal, mas pra mim o De Leon é um dos maiores. Cara, o De Leon, assim, assim, se tu for ver, assim, é um ponto, assim, não quero falar do rival, né, mas, assim, eu acho que o De Leon é tão pouco falado em relação, por exemplo, ao Figueroa, né, falam do Figueroa como se fosse uma lenda, assim, né, e, cara, o De Leon é lendário, cara, o De Leon, né, um cara, assim, fora do Grêmio, ganhou 2 Libertadores pelo Nacional, né, um Mundialito também, de 81 pela seleção uruguaia, e pelo Grêmio, né, também campeão brasileiro em 81, campeão da Libertadores em 83 e campeão mundial em 83. Então o cara é capitão do Grêmio, campeão da América em 83 e capitão do Grêmio, campeão do mundo em 83. Assim, e além de tudo, tá, na Libertadores, ele tem um momento que ele salva o Grêmio na final, né? Tira uma bola em cima da linha, né? Quando estava 1-1 Grêmio e Penharol, o Penharol poderia ter virado o jogo e ele salva uma bola em cima da linha e ele produz depois do jogo, depois da conquista, a maior imagem da história do Grêmio, tá? Talvez só o Renato de braços abertos celebrando, né, um dos gols do Mundial, né, seja tão grande, mas eu acho que ainda assim a imagem que mais representa o que é ser Grêmio, o que é, né, esse clube é o Hugo de Leon, né, com a taça da Libertadores na cabeça ensanguentado, né, com o rosto ensanguentado. Cara, nada é maior do que essa imagem, assim, né? Eu acho que é a grande foto da história do Grêmio e da Libertadores e era um, assim, então, assim, eu acho muito representativo o de Leon, né? É uma lenda, cara. O Hugo de Leon é uma lenda do Grêmio e para mim é um dos 7 maiores jogadores da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense, tá? Jardel, cara, Jardel é monumental. Jardel é o maior artilheiro do Grêmio em Libertadores, são 15 gols em Libertadores e o que ele fez, cara, na Libertadores de 95, vou tentar rapidamente aqui, tá? Oitavas de final contra o Olímpia foram 2 gols, 4 gols contra o Palmeiras nas quartas, um gol contra o Emelec na semi e um gol contra o Atlético Nacional na final. Então, são 8 gols no mata-mata da Libertadores de 95, cara. É assim, em 8 jogos. Cara, o que eu vou dizer, entende? Então, assim, é, foram 65 gols em 84 jogos, eu acho, na passagem dele pelo clube, tá? Então, é uma média que eu acho que, para quem jogou mais de 50 jogos pelo Grêmio, eu acho que é a maior média dos últimos 50 anos de clube, tá? O Jardel ele tem uma média de gols maior que a do Alcindo, tá? Embora, claro, o Alcindo teve muito mais jogos, então é mais difícil manter uma média alta, mas também o Alcindo jogou nos anos 60,
né, uma década que tinha muito mais, né, propiciava muito mais gols que os anos 90. Mas assim, o Jardel, assim, foi um centroavante assim absurdo, tá? Uma pena que foi só um ano e meio, mas assim, ele fez muito gol, é um dos maiores cabeceadores da história do futebol mundial e é muito identificado com o clube. Realmente, Jardel é um nome monumental da nossa história, né? João Severiano, Joãozinho, também, cara, nome histórico do Grêmio, cara, é o único jogador, né, que participou de todos os títulos do heptacampeonato, né, estadual entre 62 e 68, né, que é a nossa maior sequência na história. Um cara que fez gols decisivos em Grenais, né, ali desses anos, né, em jogos, né, muito importantes ali, né, que decidiam títulos estaduais naqueles anos. Então, assim, um cara que jogava muito. Também é um dos caras, deixa eu até dar uma olhadinha de novo na minha colinha, top 10 aqui assim, ele tá no top 10 de mais jogos disputados pelo Grêmio, então, histórico, nome histórico do Grêmio. Assim como o Juarez, tá? Aqui eu fico um pouco na dúvida em botar o Juarez como grande ou como histórico, tá? Mas é isso, eu valorizo muito esse time, tá? E o Juarez é o centroavante da primeira etapa, né? Desse time que conquistou 12 títulos estaduais em 13 anos, né? O cara que precede o Alcindo e precede também da mesma forma como o Alcindo, né? Tem acho que 10 gols em Grenais, então os jogos mais importantes ele ia lá e guardava, né? E conquistou ali, acho que 6 títulos estaduais nessa primeira fase aí dos títulos, né? Então, assim, 5, né, de 56 e 60, e eu acho que ele conquista 62 também. Então, e é isso, né? Juarez, o tanque, né? Um cara muito emblemático, um cara muito, assim, também lembrado na história do Grêmio. Acho um nome histórico do clube Juarez, tá? Ah, gente, agora vem um nome que pra mim é o mais difícil nessa lista. Vou ser bem sincero, assim, eu já vinha pensando um pouco antes. Cara, assim, eu tenho que tirar um pouquinho do meu coração, assim. O Kahneman, ele é um cara, assim, acho que assim como o Dinho, ele representa muito o torcedor em campo. É um cara que assim, é o espírito dele. Cara, não tem como. É muito difícil pra mim, tá? Não colocar ele aqui como histórico. Ele é histórico, mas assim, vem pela frente aqui o Rivarola, tá? E aí eu tô tentando tirar o meu coração de quem viu só o Kahneman e não viu o Rivarola, tá? Mas aí eu vou comparar o Kahneman com o Rivarola, e o Rivarola pra mim é um cara que seria grande, né? E não colocaria aqui na prateleira de históricos. Como é que eu vou colocar o Kahneman acima do Rivarola se, o Rivarola, por exemplo, tem mais títulos importantes, afinal ele tem um brasileiro, que o Kahneman não tem, né? Infelizmente o Kahneman tem aquele pequeno asterisco de ter participado da campanha de 2021, não tem culpa ele, Jeromel, de nada, mas assim, né? Estavam, infelizmente, nessa campanha de 2021. Então, assim, para mim, eu vou ter que ser justo com isso, né? Com a razão e colocar ele aqui nessa prateleira de grandes, tá? No momento. Claro que ele está construindo a história dele, ele já é um cara mais longevo, por exemplo, que o Rivarola, então, assim, isso é um ponto importante. Então, quem sabe aí vai ganhar mais algum grande título, enfim. Então, assim, pode em algum momento mudar. Eu acho que talvez eu esteja cometendo um super erro, já estou me punindo, discordando de mim mesmo, mas assim, vou colocar o Kahneman como grande e obviamente nessa prateleira de grandes também é uma prateleira de para exaltar esses caras, né? Quem entrou aqui para mim já é, né, um jogador, né, realmente muito histórico, mas né, nesse exercício eu vou colocar a princípio o Kahneman aqui, tá? Lua. Bom, Lua, cara, não tenho dúvida nenhuma. Pra mim, o Lua é monumental. O Lua tem uma coisa assim que ninguém tem na história, né? Que ele é o nome assim absolutamente destacado de uma Libertadores. Não, né? Libertadores de 2017 é do Lua. Em 83 tu vai lá, Renato, Osvaldo, De Leon, em 95 Paulo Nunes, o Jardel, o Arce, em 2017, assim, o Jeromel jogou muito, o Kahneman jogou muito, o Rui jogou muito, tudo bem, mas assim, não tem, né? O Lua é o nome daquela Libertadores de 2017, sem a menor dúvida. Cara que
destruiu na semifinal. Assim, a atuação dele contra o Barcelona de Guayaquil é histórica, né, no primeiro jogo. E na final faz um gol antológico, né, um gol que, assim, na Argentina, né, o gol do título da Libertadores, do tricampeonato depois de 22 anos, cara. Só isso não precisava mais nada, mas além de tudo, ele é um cara que comprou a briga do Grêmio sempre, né? Que aguentou pipoca, né? E foi lá e ajudou o Grêmio a quebrar um jejum de 15 anos sem títulos nacionais, fazendo um gol importantíssimo na semifinal contra o Cruzeiro, né? Além de tudo, é homem Grenal, né? 6 gols, né, em Grenais, junto com o Ronaldinho. Nos últimos 30 anos, ele é o cara que mais fez gols, né, em Grenais, né? Antes deles, só o Lima, né, que fez os 7 gols ali no final dos anos 80. Então, assim, monumental. Monumental, e eu espero que ele continue, né, construindo a história dele, né, e fazendo a gente ainda mais feliz. Luiz Carvalho. Cara, Luiz Carvalho é monumental também, tá? Luiz Carvalho é o maior artilheiro do Grêmio em Grenais. E aí, cara, isso é muito grande. Vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Além disso, tá? É um cara que conquistou também 3 estaduais, pelo que anotei aqui. Então, assim, é o rei da virada, um nome muito grande também, dos anos 20 e 30 ali da história do Grêmio, né? Algumas fontes colocam que ele tem 15 gols, outras 18, mas eu fui ali na Grêmiopédia, tá? Que é assim, já aproveitando elogiar, porque o trabalho dos caras é fenomenal, tá? E a princípio eu contei, né? Eu contei 17 gols em Grenais, então assim, é um cara que marcou muito, né? Um centroavante fantástico também, né? Então assim, Luiz Carvalho para mim é um nome monumental da história do Grêmio. Luiz Carlos Goiano, vejo muita semelhança, né, com Adilson, Arce, Carlos Miguel, nesse time dos anos 90. É um nome histórico do Grêmio, cara. Até ficou mais tempo que esses outros três, né? E assim, jogadoraço, né? O complemento perfeito ali do Dinho, né? E ainda assim conquistou, né, a Libertadores de 95, Brasileiro de 96, fazendo gol importante nas quartas de final contra o Palmeiras, né? 97 campeão da Copa do Brasil e ainda seguiu ali até o ano de 1999 no Grêmio, então também um cara longevo e assim, batedor de falta, 13 gols de falta pelo Grêmio. Sim, o goiano realmente marcou época no Grêmio e é um nome histórico do clube, tá? Luiz Eduardo, cara, Luiz Eduardo, eu coloquei aqui porque assim, é um dos caras que mais jogou pelo Grêmio, deixa eu até dar uma olhadinha de novo na minha colinha, né? Ó, tá entre os 15 maiores, né? Entre os 15 jogadores que mais vestiram a camisa do Grêmio, tá? E o que que acontece? O Luiz Eduardo, eu acho que é um grande representante do time campeão da Copa do Brasil de 89. Por quê? Ele é um dos poucos que foi ex-campeão gaúcho, né? E campeão da Copa do Brasil de 89. Então, conquistou os 6 títulos entre 85 e 90, né? Que é a segunda maior sequência da história do clube, junto com a atual, né? E foi campeão da Copa do Brasil de 89, dando o lançamento pro gol do título, né? E também fazendo gol na semifinal. Então, assim, é um nome grande na história do Grêmio, o Luiz Eduardo, tá? Assim como o Maicon, né? O Maicon também considera um nome grande na história do Grêmio, tá? Porque além de ter sido capitão, né, da Copa do Brasil de 2016, o título que encerra, né, os nossos 15 anos de jejum, ele é um cara que foi o fiador de um estilo de jogo do Grêmio, né, de um estilo, de um time histórico do Grêmio, né, entre 2016 e 2018. Dentro do campo, ninguém mais, né, foi fiador de um estilo de jogo do que o Maicon nesse período. Então, assim, pela forma, né, como ele, né, conduzia não, retinha a bola, né, distribuía. Então, assim, mesmo que ele não tenha participado muito da Libertadores de 2017, ele é o cara que, assim, dentro do campo foi, de fato, o fiador desse estilo de jogo que levou o Grêmio a grandes conquistas, tá? Marcelinho Paraíba, também um grande nome, tá? Assim, é inacreditável dizer que o Marcelinho Paraíba jogou 3 meses no Grêmio. Foram só 3 meses de Marcelinho Paraíba no Grêmio e ele marcou muito. Ele veio para substituir o Ronaldinho Gaúcho e não deixou saudade em ninguém. Só isso que ele fez, né? Porque ele foi campeão gaúcho, fazendo gol na final, e foi campeão da Copa do Brasil, acabando
com, com a competição, né? Fez gol nas oitavas de final, gol decisivo contra o Fluminense, que classificou o Grêmio, acabou com o São Paulo, destruiu o São Paulo com um hat-trick nas quartas de final e fez o gol do título que, né, sacramentou a conquista contra o Corinthians no Morumbi, um golaço, né, que de pé em pé ele só empurra para as redes. Então, assim, o Paraúcho foi histórico no Grêmio, né? Marcelo Groi. Cara, Marcelo Groi é monumental. Marcelo Groi, ele tem vários aspectos, assim, para ser considerado para mim um cara monumental na história do Grêmio, tá? A longevidade, né? Então, de 2006 a 2018, jogando pelo Grêmio, né? De 14 a 18, titular absoluto do time. Então, assim, o Groh, ele realmente é, assim, decisivo, né? Decisivo nos momentos mais importantes, ele aparecia, né? Copa do Brasil de 2016, nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, na final contra o Atlético Mineiro, uma defesa espetacular no primeiro jogo. Na Libertadores de 2017 vai falar o quê, né? É, ele simplesmente faz a defesa mais absurda da história do Grêmio. Não há defesa mais absurda do que a defesa dele, né, contra o Barcelona de Guayaquil na semifinal, uma coisa inacreditável. E ainda na final, assim, que é uma defesa que até é um pouco ofuscada por essa da semifinal, né? Mas na final ele faz uma defesa que é monumental, né? Contra o Lanús no primeiro jogo, quando estava 0-0. Então, assim, e assim, respeitoso, um cara que identificado com a torcida, um cara que não, assim, que representa assim mesmo o Grêmio. Então, o Marcelo Groi para mim é monumental para o Grêmio, tá? Mauro Galvão. Cara, o Mauro Galvão é histórico também, tá? Embora tenha sido revelado no Inter, né? O Mauro Galvão acho que se identificou mais com o Grêmio aí ao longo da carreira, né? Porque no fim da carreira ele realmente, assim, fez história, né? Primeiro que era um cracaço da zaga, né? E aí em 96 é campeão brasileiro jogando a final, que o Adilson Batista estava suspenso, né? 97 é o capitão do tricampeonato da Copa do Brasil no Maracanã, né? Ele é o cara que, né, levantou a taça, e em 2001 também é campeão da Copa do Brasil, né, sendo um zagueiro importante ali do esquema do Tite de três zagueiros. Então, Mauro Galvão é um nome histórico também do Grêmio, tá? Mazzaropi. Cara, Mazzaropi é monumental. Mazzaropi é um nome, assim, absurdo na história do Grêmio. Goleiro campeão da América em 83, fazendo a defesa mais importante da história do Grêmio. Se a defesa do Groy é a mais absurda, a defesa do Mazzaropi é a mais importante. Porque, assim, ele faz uma defesa de pênalti contra o América de Cali que basicamente possibilita que o Grêmio chegue à final da Libertadores, né? Quando o jogo estava 2-1, o América de Cali ia empatar e aí ia complicar tudo pro Grêmio, e ele pega o pênalti. Então, assim, o Mazzaropi é monumental da história do Grêmio. Depois, campeão do mundo, né? Não preciso dizer nada, né? O goleiro campeão do mundo pelo Grêmio é o Mazzaropi. E aí ele ainda fica no Grêmio, né, depois disso, e conquista 6 títulos estaduais, né, seguidos, né, o Hexa-Gaúcho, né, assim como o Luiz Eduardo, e é campeão da Copa do Brasil de 89, mesmo com uma falha na final, mas ao longo da campanha super importante. Então, assim, o Maza realmente é um cara imenso na história do Grêmio, assim. Um dia a gente também vai fazer um quadro ali para definir o maior goleiro, o melhor goleiro da história do Grêmio, mas até, claro, aqui agora eu coloquei o Darley ali, mas assim, se tu for ver em feitos, ele tá muito próximo do Darley, né? E ele inclusive é campeão do mundo, né? O Darley, infelizmente, por detalhes, não é. Então, assim, pra mim o que tá pesando aqui é a identificação do Darley com o torcedor, que é muito, muito forte. Mas assim, o Maza é um cara imenso, monumental também na história do clube, tá? Bom, seguindo aqui, aqui eu destruí a ordem alfabética, não sei por que que o Emerson foi para cá, mas enfim. O Emerson, cara, eu fico na dúvida entre grande e histórico, mas eu acho que o mais justo é realmente ser um nome histórico, né? Porque o Emerson, ele conquistou 3 títulos nacionais pelo Grêmio, né? Então, assim, Copa do Brasil de 94, Brasileiro de 96, e aí sendo bem importante, com gols, assistências, gol na semifinal contra o Goiás, né? E campeão da Copa do Brasil de 97. Então, assim, e é um cara muito identificado com o Grêmio, que levou o nome do Grêmio também, né? Sempre com ele. Então, assim, o Everson
considera um nome histórico. Uma pena que na Libertadores de 95 também ele não pôde participar, mas é um nome também muito grande aí na história do Grêmio, né? O Milton Coelho, cara, Milton Coelho histórico. Milton Coelho Formiguinha, um cara que simplesmente jogou na Baixada, no Olímpico, e esteve na inauguração da Arena pisando ali, né, para abrir os caminhos da Arena do Grêmio. Né? Eu vou até dar uma consultadinha de novo na minha colinha. Acho que ele tem. É, eu não coloquei, mas se não me engano são 9 títulos estaduais, né, pelo Grêmio. Então também participou de todo o processo daquele time dos 12 títulos em 13 anos estaduais. Então, assim, cara que jogou, tá entre os 5 jogadores que mais vestiram a camisa do Grêmio. Então, assim, o Milton é um cara histórico no Grêmio, né? Nildo. Cara, o Nildo, eu vejo muita semelhança do Nildo com o Marcelinho Paraíba, no sentido de, tipo assim, ter sido o nome de uma Copa do Brasil, né? Quando tu fala em Copa do Brasil de 2001, tu fala em Marcelinho Paraíba. Quando tu fala em Copa do Brasil de 94, tu fala em Nildo. O Bigode simplesmente fez gol em todos os jogos importantes daquela Copa do Brasil. Nas oitavas de final contra o Corinthians, gol. Nas quartas de final contra o Vitória, gol. Na semifinal contra o Vasco, fez os 2 gols que classificaram o Grêmio para a final. E na final contra o Ceará, fez o gol solitário e do título da Copa do Brasil. Então, Nildo Bigode, né, um grande ídolo do Grêmio, né, um grande jogador da história do Grêmio. Oberdan, cara, Oberdan, né, aí vem na esteia, na esteira, né, do time de 77. O Oberdan chega aqui no momento de mais baixa estima, né, da história do Grêmio, né? O Grêmio vinha de anos terríveis, né? E ele vem e a primeira frase que ele fala é que o Escurinho não iria mais cabecear na área do Grêmio. E não cabeceou, e em 77 ele foi um dos grandes jogadores, né, que conduziram o Grêmio ao título histórico estadual de 77, o título, de novo, mais emblemático da história do Grêmio, que mudou a história do Grêmio. Então o Oberdan só por isso já merece ser lembrado aqui. Então é um cara bastante importante na história do Grêmio, tá? Assim como o Ortunho, né? Ortunho, cara também. Outro representante aqui do time dos 12 títulos em 13 anos, 9 conquistas estaduais, né, se eu não me engano. Então, um cara que também fez história ali na lateral, um cara forte, né, de fibra, um cara que foi capaz de fazer isso aqui, ó, que vocês estão vendo na imagem, né, tomar uma garrafada na cabeça num Grenal, voltar pro jogo e o Grêmio venceu o Grenal. Então, assim, o Ortunho é um cara muito grande na história do Grêmio. Cara, o próximo aqui é monumental e para mim é um dos nomes mais subvalorizados da história do Grêmio, cara. O Oswaldo, o que esse cara fez? O Oswaldo, está entre os 15 maiores artilheiros da história do Grêmio. E aí vou fazer um exercício aqui. Se alguém lembra da escalação de 83, é China, Oswaldo e Tita. Renato, Tarcísio e Caio. Ou seja, o Oswaldo, em 83, por exemplo, ele sequer era o meia mais avançado do time. E ele consegue ser o artilheiro da Libertadores de 83 e consegue ser um dos 15 maiores artilheiros da história do Grêmio. Na Libertadores de 83, ele fez gol em todos os jogos, tá, do triangular decisivo. Todos os jogos que o Grêmio fez gol. Né? O Grêmio não fez gol contra o América de Cali na Colômbia, mas nos outros, na Batalha de La Plata, contra o Estudiantes em casa e contra o América de Cali em casa, ele marcou gol. É campeão do mundo depois, né? E ainda conquista 2 títulos estaduais em 85 e 86, sendo que ainda fez o gol do título de 86, né, contra o Inter. Então, cara, o Oswaldo é imenso na história do Grêmio. Até não sei se ele não tem mais títulos estaduais, mas enfim, certamente 86, né, que ele fez o gol do título, sim. Então, assim, campeão do mundo, a Libertadores, cara, o Oswaldo é monumental também pro Grêmio, tá? Paulo Isidoro. Paulo Isidoro considero histórico, tá? É o craque do Brasileiro de 81. Não acho a figura mais destacada porque o Baltazar, né, tomou para si esse posto, mas o Paulo Isidoro foi o craque do Brasileiro de 81, não só do Grêmio como da competição como um todo, né? Foi eleito, né, o Bola de Ouro do Brasileiro de 81. E assim, um cara que jogava muita bola, tinha um entrosamento muito grande com o Tarcísio, com o Baltazar, né? Então foi para a Copa de 82, então era realmente um craque jogando no Grêmio e fez os 2 gols da final, né, do primeiro jogo da final contra o São Paulo, nome histórico do clube, o Paulo Isidoro.
Paulo Nunes, cara, esse aqui eu quase coloco aqui, porque assim, o Paulo Nunes, cara, eu acho que é o jogador que mais vezes foi decisivo na história do Grêmio. Eu não sei se ele é o mais decisivo da história do Grêmio, mas ele é o jogador que mais vezes foi decisivo. Por quê? 1995, Libertadores. Gol nas oitavas, gol na semi, gol na final. Brasileiro de 96, gol na semi, gol na final. Copa do Brasil de 97, gol nas oitavas, gol nas quartas e gol na semi. Passou em branco na final, mas fez gol em todas as fases anteriores. Então, assim, absolutamente decisivo. E não só com gols, né? O cara é o cara que mais deu assistências para o Jardel. Eu contabilizei, no mínimo, 16 assistências do Paulo Nunes para o Jardel. Essa dupla fantástica. E assim, o que eu vou dizer de um cara que foi artilheiro de duas competições nacionais pelo Grêmio, Brasileiro 96, Copa do Brasil 97, e ele foi campeão nas duas. Então, assim, eu acho que. Acho não, não há nenhum jogador que foi artilheiro de duas competições nacionais pelo Grêmio. Ele foi artilheiro e campeão. Não tem o que dizer. Então, Paulo Nunes assim, é quase que eu coloco entre os cinco maiores. Só não vou colocar porque tem um nome que eu considero maior do que ele, mas o Paulo Nunes, ele é realmente monumental. Paulo Roberto. Cara, o Paulo Roberto, cara, um jogador revelado no Grêmio, campeão brasileiro de 81, da Libertadores de 83 e do Mundial. É um nome histórico. Para mim é um nome histórico do Grêmio. Acho que já fechou aqui os meus 15 históricos, né? Bom, vamos prosseguir, ver se vai dar certo isso aqui. Pedro Jeromel, cara, aqui o coração bate mais forte, né? Aqui realmente, pra mim, é monumental, cara. É monumental. Eu vou ser tentar ser coerente aqui com a comparação do Kahneman e do Rivarola, usando o Adilson com o Jeromel. É que assim, por que eu coloco o Jeromel como monumental e o Adilson não, tá? Porque o Jeromel ele já é bem mais longevo do que o Adilson, né? O Adilson, ele jogou apenas duas temporadas, o Jeromel já tá, acho que na 10ª temporada pelo Grêmio, né? Desde 2014, né? Então, isso é muito grande e assim, agora falando do Jeromel especificamente só, cara, capitão da Libertadores de 2017, o cara que em 2016 faz um cruzamento histórico, um zagueiro sai lá de trás e faz um cruzamento histórico pro gol do Everton Cebolinha, que basicamente decreta o título depois de 15 anos de jejum. E assim, um cracaço na zaga, cara. Assim, aí não tem como o coração, né, não, eu não consigo pensar que um dia eu vou ver um zagueiro melhor do que Pedro Jeromel no Grêmio, porque o que ele jogou naqueles anos dourados ali cara, é inacreditável. Então, assim, e fora isso, é um jogador, assim, que é muito respeitado por todos, né? É tão craque que ganhou 4 bolas de prata consecutivas. Eu acho que só tem ele e mais um jogador que conseguiram esse feito, né? Que é a premiação mais tradicional do futebol brasileiro. Então, é monumental. O Pedro Joromel é monumental. E esse aqui? Não tem, né? Aqui, aqui é brincadeira. Ah, não tem. É o concurso. Assim, tá aqui entre os dois maiores ídolos da história do Grêmio. Depois eu vou ranquear, né? Os 7 maiores eu vou colocar em ordem, né? Pra gente fechar essa lista. Ah, cara, o que eu vou dizer? Assim, o Grêmio é para sempre campeão mundial. Um clube do sul do Brasil, né? Ele se tornou campeão do mundo de futebol, né? Batendo todos os outros clubes do planeta, né? Nenhum clube foi maior que o Grêmio em 1983. O Grêmio foi campeão do mundo com 2 gols desse cara, né? E com 2 golaços do Renato. Então, só isso já é o maior feito da história do Grêmio, que ele foi o protagonista, ele fez 2 gols. Mas além disso, ele foi um craque de bola, né? Um cara que pra mim, assim, por bola jogada na carreira inteira, eu acho que é o terceiro melhor jogador que já vestiu a camisa do Grêmio, né? Depois do Ronaldinho e do Suárez, é o Renato.
cracaço, né? Na Libertadores de 83 faz um gol, um golaço na Batalha de La Plata, simplesmente na Batalha de La Plata, né? Na final ele dá uma assistência que até hoje ninguém entende o que aconteceu, só um gênio como ele para pensar, né? Uma trivela, né? Que coloca a bola na cabeça do César, então também decisivo na conquista. Não tem o que dizer, né? O Renato é realmente um cara que é o Grêmio, né? O Renato é o Grêmio, tá? Então é o outro, ó, com o outro imortal aí, né? E tá imortalizado assim como o Lara, né? Através da estátua, né? Na arena do Grêmio. Rivarola, então, né? Como eu já antecipei, né? Considero um nome grande na história do Grêmio, né? Um cara que é isso, assim. Vou falar de novo do Kahneman, assim, eu tenho que ter o distanciamento, né? Eu acho que o Rivarola representava o que o Kahneman representa hoje. Um cara de raça, de fibra, né? Um cara que na zaga era o cara que, né, que era o cara assim, né, que batia quando precisava bater, que entrava duro quando precisava entrar, né? Enfim, então assim, um cara que realmente representava, né, o Grêmio muito fortemente, né? E foi campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, é um nome bem grande também na história do Grêmio, né? O Rivarola. Roger. Cara, o Roger é monumental. O Roger é monumental porque, assim, ele joga ali praticamente no mesmo período que o Derlei, né? Então, assim, são 10 temporadas de Grêmio ali, né? Como uma peça importante ali na lateral esquerda. Era um grande lateral, um cara aplicado defensivamente, assim, taticamente, né? Um cara defensivamente perfeito, também quando tinha que chegar na frente, né, também sabia o que fazer, né, conseguia bons cruzamentos, deu uma assistência lindíssima que eu lembrei agora assim contra o Palmeiras, né, para o Jardel no 5-0, por exemplo. Então assim, tricampeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da América. Não tem como, né? O Roger é uma bandeira do Grêmio aí também, né? E espero que um dia volte como técnico, mas assim, com outra visão também sobre a relação com a torcida, que eu acho que falhou, né? Eu acho que ele falhou nisso, né? Na condução da relação com a torcida como técnico, mas como jogador é um cara que é um emblema do Grêmio e merece estar aqui como um nome monumental. Cara, esse aqui para mim é um cara, assim, esse cara eu me emociono até, porque assim, 723 jogos pelo Grêmio, o jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio, 226 gols, segundo maior artilheiro da história do Grêmio, cara que decisivo, né, no estadual de 77, né, é o único jogador do Grêmio que estava no estadual mais importante da história do clube, em 77, no primeiro título nacional do Grêmio, em 81, na Libertadores de 83 e no Mundial de 83. Simplesmente Tarciso, né? E simplesmente decisivo em todas essas conquistas, né? Em 77, né? Primeiro ele forma um ataque com o André e Éder, que é muito marcante na história do Grêmio, de novo, né? Repetindo sobre esse ataque, e aí faz gol em dois grenais decisivos do campeonato, né? Em 81 ele faz gol nas oitavas, nas quartas e na semi, né? Faz esse trio de ataque ali, que tinha o Odair também, mas, né, mais destacados ele, o Paulo Isidoro e o Baltazar. Em 83 ele faz um gol absolutamente importante, né, contra o Estudiantes no triangular semifinal, que também sem esse gol o Grêmio não chegaria à final. Então, assim, também foi importante mesmo começando como reserva, e aí ele assume a posição, né, e aí, né, joga com o Renato, com o Caio, com o Tita, né, e no Mundial também, né, titular do Mundial, e ainda consegue dar uma casquinha, né, casquinha histórica pro gol do Renato, gol do título. Cara, o Tarcísio é, pra mim, assim, um cara. Eu não consigo nem definir a importância do Tarcísio para a história do Grêmio. É um cara. Eu assim, tô muito feliz que ele vai ser lembrado aí, né? Acho que vai ser imortalizado, na verdade, assim como o Lari, como o Renato, né? Com um mascote na história do Grêmio. Tarcísio é um dos maiores. E aí a gente fecha os 7 maiores, depois a gente vai ranquear eles ali, né, do sétimo até o primeiro, tá?
Então, prosseguindo aqui, o Valdo, tá? O Valdo, um cara que é um craque revelado no Grêmio, né? É muito forte essa questão de ser um cara que jogava tanta bola, né? Ser revelado no clube. E foi um cara que foi o artífice, né? De um time chamado Grêmio Show, né? Então, ali no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, conquistou 4 títulos estaduais, né? Quando o estadual tinha um peso muito grande. Então, o Valdo também sempre merece ser lembrado na história do clube, tá? Vieira, cara, aqui eu não sei se a galera que chegou até aqui vai saber quem é o Vieira, mas assim, esse cara ele é muito representativo, cara, porque assim, ele tá em duas listas, tá? Muito importantes. Ele é um dos. Eu vou até consultar de novo a minha colinha, tá? Mas ele tá entre os maiores artilheiros da história do Grêmio, um dos 15 maiores, e é um dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Grêmio. E ele participou, então, basicamente, das duas etapas, tá? É um dos poucos que participou de praticamente toda a trajetória do Grêmio nos 12 títulos em 13 anos, tá? Foram 11 títulos estaduais, assim como o Ayrton 11 títulos estaduais e ele participou, né, das duas etapas, né, formando linhas de ataque muito lembradas pelos mais antigos na história do Grêmio. Então, assim, a primeira, que era Milton, Gessi, Juarez e Vi. Então, o Vieira era o Vi, né, que falava ponta esquerda, que fechava a escalação desse time. E depois, na segunda etapa, digamos assim, né, no hepta, que era Milton, João Severiano, Joãozinho, Alcindo e Vi. Então, é um cara que estava, né, nas duas escalações. Então, assim, como eu falei, para mim esse título é muito, esse título não, né? Esse momento da história do Grêmio, ele é muito relevante para a construção da identidade do Grêmio. Então, o Vi fez parte disso e foi um cara também muito grande na história do Grêmio, merece ser lembrado aqui entre os 50 nomes, tá? E aí para fechar, né? Acho que ficou tudo certinho aqui já, então temos 15 históricos, temos 13 monumentais, os 5 maiores, 2 imortais. Acho que esses dois, assim, se encaixam também em grandes, né? O Iura, assim, vejo semelhanças com o Anchieta, assim, né? É um cara que foi muito representativo no período, aguentou muita porrada nos anos 70, né? E em 77 teve a glória, só que eu acho que ainda, assim, fosse entre ele e Anchieta, vamos dizer, ele é ainda um pouquinho acima do Anchieta, porque um cara que em 77 foi absolutamente decisivo, né? Fez um gol, o gol mais rápido da história dos Grenais é do Yura, né? Num jogo decisivo daquela campanha, um Grenal decisivo daquela campanha, e na final ele dá uma assistência espetacular pro André Catimba, é uma assistência assim maravilhosa, realmente pro André marcar o gol. Em 77 ainda ele faz um gol na maior goleada da história do Grêmio em Grenais no Beira-Rio. Tá bem entregue assim nessa lista como um nome grande assim, mas assim, ressaltar o gremismo, cara. O gremismo do Yura, um cara que chegou a brigar com um amigo dele, Falcão, num Grenal, né? Tamanha essa entrega, essa é a palavra que eu queria usar, essa entrega que ele tinha pelo Grêmio. Então, um cara muito grande na história do Grêmio, o Yura. E o Zinho, para fechar aqui a lista, né, a tier list completa, né, o Zinho, capitão da Copa do Brasil de 2001, cara decisivo na Copa do Brasil, gol nas quartas de final, gol na semifinal e gol na final, e um cracaço de bola, né? O Zinho jogou muita bola no Grêmio, né? Uma pena que nos roubaram a Libertadores de 2002, ele poderia ser ainda maior, mas assim, um cara que marcou a época no Grêmio, um cara que jogou realmente muita bola no clube e acho que está bem entregue aí como um grande ídolo, um grande jogador da história do Grêmio. E aí agora a gente então vai ranquear os 7 maiores, né? Começando do sétimo, né? Até o maior ídolo da história do Grêmio. Então, para mim, os 7 maiores, né? Vamos lá, bora lá para a gente definir aqui o maior, né? E os 7 maiores todos aqui da história do Grêmio, tá? Bom, em sétimo, cara, Ayrton Pavilhão. Ah, cara, terceiro pra mim, já vou deixar o terceiro que pra mim é mais fácil, que é o Tarcísio, assim. Assim, abaixo das lendas, Lara e Renato, pra mim,
o Tarcísio, ele é indiscutível o terceiro maior jogador da história do Grêmio. Agora aqui, cara, aqui tá difícil. Aqui eu tenho o maior artilheiro da história do Grêmio. Aqui eu tenho um cara que talvez é o cara que mais tem títulos importantes na história do Grêmio, que tem uma identificação com a torcida inacreditável, e tenho aqui o capitão do Mundial. Então, aqui é bem difícil definir, mas, cara, eu acho que eu vou colocar. Ai, meu Deus, cara, eu vou colocar o Derlei em quarto. Considero. O Derlei tem que estar entre os cinco. Acho que o De Leon em quinto e o Alcine em sexto. Acho que pela relevância no fim das conquistas e acho que são acho que ficaria bem entregue assim, o Alcindo muito grande, maior artilheiro, mas entre os sete assim. E aí De Leon em quinto, Darley em quarto, Tarcísio em terceiro. E aí, né, com todo respeito à lenda, com todo respeito ao craque imortal, não tem como, né? Aqui é o Renato, né? Não tem como, né, cara? Ele simplesmente é o cara que nos deu a maior conquista na história, né? E é um cara que é o Grêmio, né? Assim, não há, acho que na história do futebol, assim, de verdade, um cara que foi tão representativo como jogador e tão representativo como um técnico para um clube, né? É claro que assim, a tier list é dos maiores jogadores da história do Grêmio e assim, apenas me atendo à história do Renato como jogador, para mim ele já é. Não precisava, né, da história dele como técnico, assim. Mas eu tenho que falar também, né, porque com 30 anos, né, eu vivi todos os 15 anos de jejum, foi um período dificílimo da história do Grêmio, né, e aí ele vem como técnico, né, quebra o jejum de 15 anos, né, de títulos nacionais, ganha a Libertadores no ano seguinte, então, assim, falando do Renato como um todo agora, né, ele é o maior da história do clube, sem dúvida nenhuma. Né? Não tem como, né? Isso aqui surpreende o total de zero pessoas, não, porque realmente assim o Renato e aí assim só como jogador falando já é o maior da história do Grêmio, porque é um cara que assim elevou o nome do clube, né, a um nível jamais alcançado depois nem antes. Então assim o Renato é o maior ídolo, né, e o maior jogador da história do Grêmio, tá? Então é isso, galera. Me diverti muito fazendo essa tier list. Sei que, né, não são as condições ideais aí de cenário, né? Talvez o som, a imagem, enfim, né? De fato, não sou um profissional nisso, mas assim, sou um apaixonado pelo Grêmio, assim como eu não sou um profissional de edição de vídeos, de imagens, mas quando eu criei o canal há 3 anos, a ideia era, era simplesmente essa, era passar a minha paixão, né, de forma que eu pudesse homenagear quem faz a história do Grêmio, né, que são os jogadores, que é a torcida, que são os técnicos, enfim, que é todo mundo que de alguma forma passou e marcou a história pelo clube. Então, assim, mesmo que não seja um trabalho profissional nesse sentido, eu estou muito feliz de estar podendo ter um primeiro contato com vocês. Eu quero muito, tenho muitas ideias para o canal, para fazer mais vídeos em que eu interaja, que eu tenha contato com vocês. E é isso. E que seja o primeiro de muitos. E assim, o que eu quero aqui é de fato suscitar debate, cara. Então, assim, quem chegou até aqui, ou pelo menos quem, sei lá, quem pulou todo o vídeo e chegou nesse retrato final aqui dos maiores jogadores da história do Grêmio, então esses sete para mim são, e aí todos os 50 também categorizados, tá? Quem chegou até aqui, comenta, cara, comenta aqui, comenta porque eu quero debater, né? Ah, mas faltou aquele cara, como é que tu esqueceu aquele cara de botar entre os 50? Ah, mas como é que tu colocou um no Monumental e o outro não, tu não colocou? Acho que o Kahneman vai ser o mais falado, certamente. Mas assim, foi muito divertido, foi muito legal fazer essa tier list. E é isso, cara. Espero que venham mais vídeos, venha mais contato, mais interação com a galera inscrita aqui no canal, com todos, enfim, que assistem o canal.
E é isso. Então, um grande abraço aí pra galera e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais.